Olá, seja bem-vindo a mais um Encontro com o Conhecimento. Hoje a nossa aula será de arte e comentaremos uma parte da habilidade números 301 da área de linguagens. Hoje vamos conhecer uma das linguagens de arte que talvez mais nos emocione, pois traz histórias, fantasias, contos, inspirações e tantas outras emoções. O teatro, que ao longo da história sempre buscou representar comédias e as tragédias. E em cada período apresentou temas diferentes, tendo como importância os aprofundamentos do ser reflexivo e social. Na Idade Média, por exemplo, o teatro tinha como finalidade divulgar os princípios religiosos, assim como as encenações históricas bíblicas que eram realizadas por membros do clero, como padres, bispos, arcebispos, cardeais e o Papa. A origem do teatro acontece através das festas dionisíacas, que eram realizadas em honra ao deus Dionísio, que era também considerado o deus do vinho, da fertilidade e logo do teatro. Isso tudo acontece por volta do século VI a.C., na Grécia Antiga. Apesar de voltarmos um pouco no tempo para conhecermos as origens do teatro, o teatro que vamos conhecer hoje é um pouco mais atual, moderno, pois estamos falando de Bertolt Brecht, que foi um dos dramaturgos e poetas mais destacados do século XX. Você já ouviu falar sobre Bertolt Brecht? Ou sobre o teatro épico brechtiano? Será que na vida interpretamos? Qual seria a relação entre o teatro de Brecht e o nosso dia a dia? Que tal conhecermos um pouco mais sobre esse assunto aqui juntos? Vamos lá? Desde a pré-história já temos registros de teatro, pois o homem naquela época buscou formas de comunicar-se com as divindades e com as forças da natureza. Acredita-se que a comunicação nessa época acontecia através de encenações e imitações, onde os homens interpretavam os deuses e animais que eles acreditavam que traria poderes para uma boa caça. Já na Grécia Antiga, o teatro era utilizado para realizar culto aos deuses, que representavam diferentes aspectos, como o deus Dionísio. Esses cultos aconteciam nos festivais que podiam durar vários dias. Ali as pessoas, além de beber muito vinho, também recitavam, cantavam, dançavam em homenagem a esses deuses. Aos poucos, esses textos que eram recitados tornaram-se histórias de heróis e deuses. As mudanças do mundo e da sociedade sempre influenciaram pintores, músicos, atores e dramaturgos. E hoje podemos perceber a importância do teatro como uma ferramenta de construção crítica, reflexiva e social. E que o teatro não busca apenas encenar, mas fazer com que o espectador reflita e pense sobre aquilo que está assistindo. Sendo essa uma das características do teatro épico de Bertolt Brecht. Pois ele não aceitava o fato do público sair de um espetáculo sem que ele pensasse sobre tudo aquilo que assistiu. Ou seja, o teatro vai além do entretenimento. Bertolt Brecht foi um importante dramaturgo alemão do século XX. Começa a escrever muito jovem, tendo o seu primeiro texto publicado no ano de 1914, data em que inicia a Primeira Guerra Mundial. Apesar de conhecermos ele como um importante dramaturgo do século XX, durante a Primeira Guerra, ele trabalhou em um hospital, pois nessa época cursava medicina. No ano de 1918, ele escreve duas peças, uma chamada Tambores da Noite e Baal. A partir de 1928, será um período bastante produtivo para Brecht. E nesse período, ele escreve as peças A Santa Joana dos Matadouros, de 1929, e A Mãe, de 1930. A partir daí, conseguimos perceber como o teatro de Brecht passa a pensar em questões sociais. Muito influenciado pelo marxismo,
ele traz para o teatro questões ligadas à própria realidade do povo, ou seja, o seu dia a dia, buscando assim a conscientização para questões sociais. Exemplo disso é a peça conhecida como Mãe Coragem e seus Filhos, que busca apresentar questões relacionadas ao capitalismo e ao consumismo. Com a ascensão de Hitler na Alemanha e a perseguição dos nazistas no ano de 1933, Brecht exilou-se na Suíça, e nesse tempo não deixou de escrever. E assim como Pablo Picasso, que na obra Guernica retratou o bombardeio à cidade de Guernica durante a Guerra Civil Espanhola, Bertoldi, em seu exílio, escreveu a peça Terror e Miséria no Terceiro Reich, com referência ao que estava acontecendo naquela época. Após 2 anos do final da Segunda Guerra Mundial, Brecht retorna a Berlim e, em 1948, ele publica um livro, Estudos sobre o Teatro, que apresenta a teoria do teatro épico. Teatro é essencial não somente para desenvolver o senso crítico do espectador, mas também para compreender que o teatro não é apenas um local de entretenimento, mas sim para pensar. O teatro épico, apesar de se tratar de uma linguagem que existia há muito tempo, ele surge com Bertoldi como um resgate de um termo antigo, mas também para conceituar uma linguagem cênica totalmente nova. As cenas eram organizadas a partir de textos que abordavam conflitos sociais, utilizando um método conhecido de distanciamento, que propõe um distanciamento tanto do ator com o personagem, quanto o personagem com o público. O teatro épico trata-se de um texto de cunho narrativo, porque há uma recusa à ilusão e a qualquer comunhão, utilizando, para isso, do método de distanciamento, para que se preserve uma postura mais crítica do espectador e uma maior eficácia pedagógica. Procura manter a separação, criando o efeito de distanciamento entre o público e a plateia, utilizando a música, as imagens, as palavras como uma forma de mostrar a realidade ao espectador, que assim poderia reagir de uma maneira crítica. Brecht utilizou diversos processos para obter esse distanciamento nas cenas, como a substituição da representação, ou seja, a expressão corporal utilizada no palco, para a narração cênica, que faz com que o espectador seja obrigado a tomar decisões e, nesse ponto, ele passa a fazer parte de toda a ação do espetáculo, tornando-se, assim, consciência viva das contradições do real. Segundo Bertold Brecht, distanciar um acontecimento ou um caráter significa, antes de tudo, retirar do acontecimento ou do caráter aquilo que parece óbvio, o conhecido, o natural, e lançar sobre eles o espanto e a curiosidade. E aqui no Brasil podemos observar a influência de Brecht nas obras de Augusto Boal, um dos grandes dramaturgos brasileiros. No teatro épico, as cenas são desenvolvidas em parceria entre o ator e o público. Aqui o ator muda de adereços, roupa, ou simplesmente comenta a história na frente do público, pois o teatro épico busca distanciar-se de qualquer realidade. Para Brecht, ao criar o método de distanciação, ele permite que o público possa distanciar dos personagens e da ação dramática, assim provocando uma reflexão crítica, mostrando que o teatro não é vida real. Propõe também a quebra da quarta parede, onde acontece a interação direta com o público, fazendo com que o espectador se torne parte daquela cena. Já os personagens, ele não representa indivíduos, e sim a classe social em que cada um está vivendo. No início do século XX, há um rompimento com os padrões clássicos que vigoravam. Também nesse mesmo período, surgem as vanguardas artísticas, movimentos que propõem mudanças na forma de fazer e pensar sobre a arte. Nesse período, as representações de formas realistas começam a ser questionadas. A partir daí, começa a busca
por novas possibilidades dentro do contexto artístico. O movimento expressionista, que surge no ano de 1905 e que tem grandes artistas na pintura como Edvard Munch, com a obra O Grito, Cândido Portinari, com a obra Retirantes, também vai ter o teatro na sua expressão, com Bertold Brecht, que fez parte do movimento por algum tempo e, após desligar-se dele, criou a sua própria forma de representar a arte. O trabalho de Brecht pode ser dividido em 3 fases. A primeira foi durante a época da República de Weimar, onde desenvolveu o teatro de entretenimento político. Peças que, além do entretenimento, tinham um cunho político, que estava ligado à luta das classes. A segunda fase ficou conhecida como teatro didático, que explicava seu ponto de vista nas suas encenações. E na sua terceira fase eram os musicais, onde a mistura de elementos da cultura norte-americana com a europeia, levando o entretenimento musical junto com o didatismo político. Brecht também escreveu poemas que serviam para alertar os alemães quanto aos nazistas. Primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso. Eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários, mas eu não me importei com isso. Eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas eu também não me importei com isso, porque eu não era um miserável. Depois agarraram os desempregados, mas como eu tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Bom, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que essa aula tenha contribuído para ampliar o seu conhecimento sobre a arte do teatro. Obrigado e até a próxima.